Olá, eu sou Anderson Souza, sou pastor, teólogo e historiador, e eu venho aqui falar com vocês hoje sobre reforma protestante. Para falarmos desse assunto, a gente tem que primeiro entender o que significa a palavra reforma. Reforma vem do latim, reformare, que significa nada mais, nada menos que restaurar, ok? Quando a gente entende o que significa reforma, a gente entende algo que acontece desde o início da Bíblia. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem, por escolha própria, escolheu o pecado. Então ele caiu do estado que ele estava, do estado de glória, e passou a ser um pecador. Quando isso acontece, Deus fala da grande reforma que ele vai fazer através do seu filho Jesus Cristo. Quando ele fala para a mulher, da sua descendência nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Quando ele fala essas palavras, ele está falando do momento da cruz, obviamente, onde Jesus foi crucificado, mas que a morte dele traria, morte e ressurreição, né, traria a salvação para toda a humanidade e nos levaria de volta a Deus. E quando a gente passa a Bíblia um pouquinho mais à frente, a gente vê então mais um momento ali falando sobre reforma e a reforma acontecendo quando a humanidade já está completamente corrupta e aí então Deus manda as águas do dilúvio e essas águas então matam ali toda a humanidade, deixando apenas uma única família, a família de Noé, quem o Senhor encontrou ali sendo um homem justo naquele tempo. E a gente vai ver que o homem vai se afastando de Deus a cada momento que passa. A gente vê isso quando os profetas vêm anunciar não só a vinda do Messias, mas eles também chamam ali o povo de volta, ou seja, eles tentam restaurar através do arrependimento, né, através de uma conduta nova, de voltarem para a palavra de Deus. E obviamente, como a gente já mencionou desde o início, Jesus Cristo, quando ele então vem, ele nasce ali de uma virgem, completamente santo, perfeito, e ele então, em obediência ao Pai, ele entrega a sua vida por aqueles que pecaram e que creem nele. E a partir daquele momento, então, uma grande reforma acontece, a maior de todas, que é a restauração da glória de Deus nas nossas vidas. Porque o homem com pecado, ele foi destituído da glória de Deus. Então aí já entendemos um pouquinho o que é reforma. E agora a gente vai falar de reforma protestante. Agora sim nós vamos falar de igreja. Quando em Mateus capítulo 16, no versículo 18, algo muito interessante ali, quando Deus fala para Pedro, Jesus fala para Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Muitas pessoas, por não conhecerem o texto original, não entendem o que Deus estava ali falando naquele momento, através de Jesus para Pedro. Ele estava falando, primeiro ele fala, tu és pedra, não é? Essa pedra é um fragmento da rocha, seria uma pedrinha, não é? Tem outras palavras, mas creio que você consegue entender um fragmento da rocha. E o próprio Pedro vem afirmar isso na carta dele, quando ele fala que a rocha principal é Jesus Cristo. Ou seja, a igreja foi fundamentada em Jesus Cristo e foi espalhada através dos apóstolos. Os apóstolos ali levaram a palavra para muitos lugares. Passou algum tempo e os apóstolos morreram e fizeram discípulos. Esses primeiros discípulos ali, que foram discipulados diretamente pelos apóstolos, também chamados de pais da igreja. E nessa primeira geração de pais da igreja, destaca-se Clemente de Roma. Ele foi discipulado, possivelmente ali por Paulo ou Pedro, e ele vai escrever uma carta à igreja de Corinto, pedindo para eles manterem a unidade da fé. A gente vê ali que já tem uma necessidade de reforma, né? Não que antes não houvesse, como a gente vê todas as cartas, por exemplo, de Apocalipse, ali fala muito sobre reforma, quando Deus fala através ali do apóstolo João, das cartas, para que volte ao primeiro amor, para que a pessoa possa, para que a igreja ali, a qual ele se refere, deixe de ser morna. Ou seja, a gente vai vendo essa necessidade de reforma ao longo do tempo. Surgiram outras gerações após essa aqui de Clemente de Roma, veio a segunda, a terceira, a quarta geração. E quanto mais o tempo passava,
mais a igreja se afastava dos princípios da igreja primitiva, que é aquela igreja que foi fundada ali por Jesus e foi espalhada através dos apóstolos. O cristianismo a cada dia era mais perseguido e acabando essas 4 gerações, então, a igreja estava cada vez mais distante daquilo que era a igreja primitiva. Mas o que vai acontecer agora? Vem Constantino, o imperador, que supostamente depois de antes de uma batalha, teve uma visão, o qual ele se converte ao cristianismo, porque na visão ele mostra que através da cruz que ele vai vencer aquela batalha e ele vence a batalha. Quando ele se converte ao cristianismo, em seguida, no ano 313, já vem o Edito ou Edito de Milão, onde ele traz agora uma liberdade religiosa e acaba de vez com aquela perseguição. Com isso, o Estado começa a se aproximar cada vez mais da igreja, e vem logo o concílio de Nicéia, e nesse concílio, então, inicia-se ali, agora sim, a Igreja Católica. A Igreja Católica, equivocadamente, dizem ter começado com Pedro, mas a história nos mostra que foi nesse momento, onde criaram ali a doutrina, iniciou-se, então, a Igreja Católica. A linha de papas começa dali por diante. Antes disso, não havia essa palavra na Bíblia em nenhum momento. E agora começa, sim, um novo tempo, agora iniciando a Igreja Católica. E com isso vem aquilo que chamamos de sincretismo religioso, ou seja, a junção do paganismo com o cristianismo, e então algumas coisas começam a surgir, e a nova igreja, totalmente agora alinhada com o Estado, fica cada vez mais distante daquilo que era a igreja primitiva. Vemos também Santo Agostinho, que não é considerado um reformador, nem um pré-reformador, mas ele começa então a trazer ideias, começa a trazer ali temas muito importantes que vão iluminar lá na frente a mente dos reformadores. Ele começa a falar que não há salvação sem Deus, ele fala da graça, entre outras coisas, que isso vai servir lá na frente de apoio para o momento da reforma. E agora, então, começam a surgir aqueles que nós chamamos de pré-reformadores, que vieram antes da reforma. Dentre eles, 2 figuras se destacam bem. O primeiro é John Wycliffe, um inglês, e ele era contra a Bíblia estar à disposição apenas do clero, e então ele traduziu para o inglês. E logo após ele, John Huss. John Huss era contra a riqueza e o poder da igreja, contra a venda de indulgências, e John Huss foi queimado por conta disso. E antes de ser queimado, ele falou a frase mais emblemática dele, mais conhecida: hoje vocês queimam um homem, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não conseguirão queimar. Ele estava se referindo a algo que ele cria que ia acontecer, porque sabia que aquela semente que ele plantou daria frutos. Algumas pessoas atribuem isso a uma profecia, porque 100 anos depois surgiu Martinho Lutero, então, o qual nós já vamos falar também sobre ele. E assim, esses 2 pré-reformadores também ajudaram Martinho Lutero, que nós vamos falar agora, a trazer aí essa reforma, Ele sim vai ser agora o marco zero da reforma. Por quê? Da reforma protestante. Porque Martinho Lutero era um monge agostiniano, estudava Agostinho, que nós já falamos dele um pouquinho antes, e então ele é chamado para estudar o Novo Testamento em Roma. Quando chega em Roma, ele se depara com muitas coisas que ele não concordava. Ele viu muita prostituição no meio da igreja, ele viu muita bebedice, ele viu muita coisa que não condizia com aqueles que seriam chamados servos de Deus. Então ele volta dali já, além de ter visto também relíquias falsas sendo vendidas. Então ele volta e ali ele começa já a ficar perturbado. E nessas perturbações dele, lendo a Bíblia, estudando, ele então encontra a palavra que diz: o justo viverá pela fé. Isso nós vamos entender nos outros vídeos que eu vou trazer aqui para vocês, e cada passo que ele deu. Mas eu quero falar primeiramente sobre essa reforma protestante que aconteceu. A partir daí, então, Martinho Lutero agora, ele escreve 95 teses e coloca
na igreja, na porta da igreja de Wittenberg. Essas 95 teses, mesmo que sendo tirada logo em seguida, já havia se espalhado entre muitas pessoas, e Martinho Lutero agora então ficou conhecido, né, como um rebelde, como um herege. Ele foi levado para ser julgado, e em um dos julgamentos ele diz: a menos que me provem que eu estou errado através das escrituras, eu retiro o que eu disse. Porque essa era a vontade de Martinho Lutero. Ele nunca quis fundar uma igreja, ele nunca quis uma igreja luterana, ele queria que a igreja católica voltasse a ser como a igreja primitiva, na simplicidade. Também era contra as indulgências, a centralidade do poder no Papa. Ele era a favor que só as escrituras estivessem ali para poder guiar o povo, ao povo também ter acesso à Bíblia, né? Ele traduziu a Bíblia ali para o alemão, também foi uma das coisas que ele ficou conhecido, entre outras. A partir de Lutero vai surgir João Calvino, que também vamos estudar mais para frente, entre outras figuras. Então a reforma protestante começa ali. E a partir de Martinho Lutero começa a vir agora outras vertentes. Nós vamos ver João Calvino, mais à frente ali os anabatistas, entre várias, até que chega mesmo aos dias de hoje, na nossa vida. Você que é cristão, você que vai a uma igreja evangélica, certamente não tem como ir a uma igreja evangélica e não saber que a sua igreja, de alguma forma, esteve envolvida lá atrás. Tem muita coisa para falar, mas essa aula de hoje eu quis trazer para vocês o que vocês precisam saber, o mínimo, sobre a reforma protestante. E se você gostou aí da aula, gostou aí do nosso vídeo, então curte aí, começa a nos seguir, compartilha, para que mais conteúdos como esse possam alcançar outras vidas. Eu quero aproveitar então para deixar a dica aí do meu livro, 1517, A História da Reforma Protestante. Você pode achar na Amazon, Clube de Autores, no Google Books, em qualquer lugar do mundo você recebe ele, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, dentre outros livros, é claro. Um abraço!